o ser humano ele tem certas possibilidades, vamos dizer, que o diferenciam maximamente de todas as demais espécies animais. Essas possibilidades, evidentemente, elas não aparecem quando examinadas desde o ponto de vista de qualquer ciência em particular. Elas aparecem no conjunto da experiência humana. Por exemplo, o pessoal da genética afirma que a diferença entre um homem e um macaco é de apenas 3%. Tá certo? Isso mostra apenas que a ciência da genética não está habilitada a captar a diferença entre um homem e um macaco. Né? Por exemplo, o sujeito dizer que entre a inteligência do macaco e a Catedral de Chartres, por exemplo, né? ou a música de Bach, a diferença é de apenas 3%, é realmente otimismo demais em favor do macaco. Né? Quer dizer que o macaco, se ele tivesse apenas 3% a mais, né, ele conseguiria fazer essas coisas. Então, quer dizer, isso não é uma diferença, não é algo que se deva perguntar a qualquer ciência. Nenhuma ciência está habilitada a captar isto. Por quê? Porque é uma diferença global que só aparece na experiência real humana, na experiência concreta humana. Essa diferença não é uma diferença que possa ser separada e medida pelos critérios de uma ciência em particular. Seria inteiramente absurdo isso. Se pudesse, se nós pudéssemos captar a diferença do homem e do animal através da ciência genética, então essa diferença seria exclusivamente genética, e assim por diante. Tá certo? Então, poderia ser até uma diferença irrelevante. Então, aí é o caso, vamos dizer, em que cada ciência em particular não consegue apreender algo que a experiência comum e corrente apreende da maneira mais simples e mais fácil. Né? O que é, vamos dizer, uma demonstração muito clara de algo que eu insisto, vamos dizer, que nenhuma ciência tem autoridade para criticar a experiência comum ou para pretender superá-la. De jeito nenhum. Quer dizer, toda ciência é um recorte específico, né, feito em função de certas perguntas específicas. Né? O que é uma hipótese científica? A hipótese científica é uma conjetura de que um certo grupo de fenômenos funciona de acordo com uma determinada constante. Em seguida, os fenômenos escolhidos para observação são aqueles que respondem a essa determinada constante. Então, é claro que todo empreendimento científico ele é eminentemente tautológico. Ele é redundante. Tá certo? Só funciona porque é redundante. Tá certo? Quer dizer que se a redundância falhar, então é porque as observações foram mal feitas, mas em princípio elas são feitas para dar certo. Então, toda teoria científica consiste em dizer que os fenômenos escolhidos para provar determinada hipótese provam esta hipótese. E os fenômenos, por sua vez, foram selecionados de acordo com a mesma hipótese. É uma coisa, na verdade, muito fácil de fazer. A coisa só se complica, vamos dizer, pela heterogeneidade dos materiais com que as várias ciências lidam, mas o processo em si mesmo é muito simples. Esta extrema simplicidade do processo científico é que me leva, inclusive, a negar que a educação científica tenha alguma função na alta cultura. Ela não tem função nenhuma. O que tem função, sim, é o aprendizado dos métodos científicos, da teoria da ciência, etc. Mas isto, precisamente, não faz parte de ciência alguma. Mas, vamos dizer, você que tem um conhecimento aprofundado de geologia ou de biologia, etc., não tem alta função educacional. Tem a função social devido à utilidade que esses estudos têm, vamos dizer, para a tecnologia, para a sociedade em geral, etc. Mas, do ponto de vista da educação, é absolutamente ridículo, né, acreditar que uma educação científica seja uma educação. Ela não é de maneira alguma. Por quê? O procedimento científico é simples e ele é indefinidamente repetido. Não há muito o que você aprender lá. Tá certo? Tanto que o ideal das próprias ciências é que o processo inteiro da ciência possa ser realizado até por computador. Quer dizer, desde a formulação da hipótese até as provas finais, que o computador possa fazer. Quer dizer, isso seria a perfeição de uma ciência. Uma ciência, quando ela chega no suprassumo da sua perfeição, ela não precisa mais de inteligência humana, porque está totalmente automatizado, simplificado. Basta isso para você entender que ciência não é educação de maneira alguma. Ciência não desenvolve a inteligência de ninguém. Ao contrário, para fazer a ciência você precisa ter inteligência, mas ela por si mesma, vamos dizer, não desenvolve.
não desenvolve a inteligência humana de maneira alguma. Então, uma das características, das coisas que chamam a atenção na história das ciências é que, vamos dizer, o pressuposto que hoje é aceito por praticamente todo o universo científico de que as ciências devem sempre buscar apenas explicações naturais, tá certo? Jamais recorrendo ao sobrenatural, ele não surge das próprias ciências, ele surge de pressupostos teológicos. Foi uma longa discussão teológica que criou este preconceito e, na verdade, esta absurdidade de que o natural é um domínio fechado, tá certo? Autoexplicativo. Esta hipótese, na verdade, ela depende inteiramente da premissa de que existem leis naturais constantes e inabaláveis. Ora, até hoje, praticamente não foi descoberta nenhuma lei constante e inabalável. Que eu saiba, a única lei constante e inabalável que existe é a segunda lei da termodinâmica, que é o negócio da entropia. Isso aí funciona universalmente. Mas, justamente, a entropia, se ela funciona, né, ela mostra que nada na natureza é estável. Está tudo sempre, vamos dizer que está tudo sempre baixando de diferença quantitativa e qualitativa. Quer dizer, há uma tendência geral. Né? Então, por exemplo, René Descartes acreditava o seguinte. Por exemplo, eu sei que Deus criou o mundo. Tá certo? Mas, se eu supuser que ele criou o mundo apenas colocando duas ou três leis em ação e que tudo o mais se desenrolou automaticamente, eu posso chegar a uma descrição efetiva do universo. Eu sei que não é assim, mas isso funcionaria do mesmo modo. Ou seja, Descartes coloca o pressuposto naturalista como ficção. Ele sabe que é ficção e ele declara que é ficção. Então, a capacidade que nós temos de raciocinar logicamente a partir de premissas ficcionais, premissas que nós mesmos colocamos, tá certo? E mais ainda, premissas ficcionais que, embora sejam falsas, podem se parecer com a realidade, tá certo? É evidentemente uma das capacidades mais perigosas que o ser humano tem. Porque tudo funciona como se as coisas fossem exatamente assim. E quanto mais exata for a descrição, mais enganado você está. Então, quer dizer, que o universo inteiro da premissa naturalística é ficcional. Primeiro, a origem dele não foi científica. Veja, até o século XVIII, que foi quando se consolidou essa ideia, não havia conhecimentos científicos suficientes para embasar uma premissa naturalística. O que acontecia é o seguinte, tem um autor chamado Cornelius Hunter, um verdadeiro gênio. Ele descobriu o seguinte, ele diz, olha, não é que as descobertas científicas confirmavam a premissa naturalística. Não, elas eram interpretadas de acordo com essa premissa. E, portanto, sempre a confirmavam, porque você as lia assim. Se você lesse de outra maneira, você chegaria a outra conclusão. Então, isso aí, o naturalismo virou uma espécie de profecia autorrealizável. A profecia autorrealizável por sua vez, é um mundo separado. É um mundo ficcional no qual você entra, tá certo? E que se confirma eternamente a si mesmo e você não é capaz de enxergar nada mais fora daquilo. Bom, você é capaz de enxergar, porém, você não enxerga aquilo como filósofo ou como cientista, mas você enxerga apenas como ser humano na sua existência real. Porém, a mesma premissa determina que é ilegítimo o apelo à experiência real pessoal. Só é legítimo o apelo à experiência já recortada e confirmada pela comunidade científica. Fala, bom, então aí a coisa de fato vira um delírio. É uma profecia que se autoconfirma e que se autoconfirma coletivamente. É uma espécie de doença mental, evidentemente. Então isso tudo só para mostrar para vocês como uma educação científica, em vez de fazer parte da alta cultura, ela pode ser, vamos dizer, um elemento que incapacita você eternamente para a aquisição de alta cultura. Então, quer dizer, o que há de educativo no mundo das ciências é apenas aquele núcleo, tá certo? Metodológico e lógico, tá certo? E não o conjunto inteiro, vamos dizer, das observações e teorias que constituem uma ciência. Nós tivemos a palavra ciência em si mesma, ela é ambígua, ela tem várias camadas de significado. Então, vamos ver algumas, tá certo? Sem a pretensão de ser exausto. Então, em primeiro lugar, ciência significa o ideal de ciência, tal como Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles o formularam em oposição à doxa, certo? Ao mundo da opinião. Então, a ciência ou episteme é aquele conhecimento que é demonstrativo. Quer dizer, ele não apenas afirma alguma coisa, ele não apenas persuade as pessoas, mas ele fornece os elementos de prova necessários para você saber que as coisas não podem ser de outro modo, senão daquele modo que a sua conclusão lógica levou. Tá certo? Então, a ideia de chegar a um conhecimento demonstrativo apodíctico, esse apo quer dizer não, é um negativo. E deixis quer dizer destruir. Então, indestrutível. A ideia de um conhecimento indestrutível é o ideal, né, inicial da ciência. Aristóteles sabia perfeitamente que este ideal só pode ser realizado de maneira parcial e imperfeita. Tá certo? E, no entanto,
era o mesmo ideal que dava forma e sentido aos esforços científicos, ainda que frustrados. Aristóteles entendia o mundo da natureza como o mundo onde as coisas estão em constante transformação. E por isso mesmo ele não acreditava em constantes da natureza. Ele acreditava apenas em estabilizações provisórias. Você veja, ele está muito mais perto, vamos dizer, da física quântica, do que do mundo de Newton, né? Então, e por isso mesmo, ele dizia que o campo inteiro das ciências naturais não podia ser reduzido à ciência no sentido estrito e perfeito. Não existia uma episteme da natureza. Isto é fundamental. Não existia uma ciência exata e perfeita da natureza. Tá certo? Portanto, o conhecimento da natureza teria que ser sempre tentativo. Não existe essa palavra em inglês, nós podemos adotá-la em português. Tentativo, experimental. Tá certo? Ora, e Aristóteles disse isso 400 anos antes de Cristo. Né? Muito bem, então, esta é a primeira camada de significado da palavra ciência. O ideal da ciência, tá certo? E a consciência de que, para a quase totalidade dos domínios da realidade, este ideal não será realizado, mas ao mesmo tempo você não pode abdicar dele, porque é ele que dá a forma lógica do esforço que você está fazendo. Ou seja, a ciência se aproxima do seu ideal de conhecimento apodíctico como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando, mas nunca chega. Tá certo? Sendo, em qualquer momento, impossível você dizer se você se aproximou mais ou menos. Né? Quer dizer, não há uma distância absoluta, há uma distância que aumenta na medida que diminui. A característica da assíntota é um bicho paradoxal. Né? Tá certo? Então, isso quer dizer que a ciência efetivamente existente, ela tem uma relação paradoxal com o seu ideal. Quer dizer, o ideal, ao mesmo tempo, é o que determina a forma lógica pela qual nós reconhecemos uma atividade como científica, né? Ele é a medida da cientificidade da ciência, tá certo? E ao mesmo tempo ele é a negação dessa cientificidade. Né? Comparado com o ideal de ciência, nenhuma ciência é ciência. É apenas uma tentativa de ciência. Tá certo? Note bem que aí já estava dado todo esse negócio que o Popper veio a dizer mais tarde, né, da refutabilidade, etc. Tudo já estava dado ali. A formulação que Aristóteles dá do método científico é a mais perfeita que alguém já deu. No entanto, você veja, quando, a partir do século XVI, começa a se formar uma nova intelectualidade, que já não tem a formação escolástica completa, mas tem apenas aquele mínimo, né, que as pessoas da nobreza frequentavam alguns colégios durante algum tempo, recebiam lá 3 gotinhas de ensinamento escolástico e achavam que conhecia escolástica, Aristóteles, etc, etc. Quando você lê Bacon, por exemplo, né, que Bacon faz toda a obra dele, é uma crítica do aristotelismo e uma inversão do aristotelismo na cabeça dele, é o que ele imagina, né? Ele diz o seguinte, ele diz: Aristóteles usa um método dedutivo no qual parte de afirmações gerais e conclui os particulares. Portanto, ele despreza a observação e experimentação da natureza. E nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que usar um método indutivo. Ou seja, nós temos que observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações. Digo, mas observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações foi justamente o que Aristóteles disse que era a única coisa possível fazer na ciência da natureza. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, Bacon ignorava a filosofia de Aristóteles total e profundamente. E simplesmente não entende o que está lendo, ou então recebeu uma informação falsa. Do mesmo modo, Descartes também recebe informação falsa. Ora, mas pensa bem, se o sujeito não sabe aonde está ele, a atividade dele, dentro do desenvolvimento histórico da disciplina que ele está praticando, ele já está fora da realidade. Quer dizer, a referência que ele tem, quer dizer, a totalidade do que ele sabe sobre o que ele está estudando, está colocada fora da realidade histórica dessa mesma atividade. Isso aí já é um elemento de alienação gravíssimo, porque você não sabe qual é o status questiones. Então, podemos dizer, todos os críticos de Aristóteles da Renascença para dentro que criaram a ciência moderna, eles não têm a menor ideia do que é Aristóteles. Foi só no século XX que os estudiosos disso descobriram que a famosa dialética de Aristóteles é o método científico, afinal de contas. Isso hoje em dia entre os estudiosos especializados da área, é um consenso total. Tá certo? Só que durante 4 séculos, a história da ciência se desenrola numa complacente ignorância do seu próprio lugar na história do desenvolvimento do método científico. Então, este deslocamento, esta defasagem entre o conteúdo das ciências e o lugar que elas ocupam historicamente, vai afetar profundamente o conteúdo das próprias ciências. Do mesmo modo que, por exemplo, se você supõe que você é Napoleão Bonaparte, né, e você começa a agir logicamente em função
desta premissa de que você é Napoleão Bonaparte, tá certo? É absolutamente impossível que a falsidade da premissa não acabe se introduzindo dentro dos próprios atos que você está praticando. A ciência é a mesma coisa. Isso quer dizer que, quando nós nos deixamos impressionar, por exemplo, quando as pessoas dizem, mas como você diz isso, se a ciência fez foguetes interplanetários, fez a internet, fez isso, fez mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu digo, olha, meu filho, em primeiro lugar, todas estas conquistas são apenas, cada uma delas é uma aplicação tecnológica. Não há nenhuma aplicação tecnológica que possa ser reduzida inteiramente a uma explicação científica. Toda técnica consiste em você fundir conhecimentos heterogêneos, quer dizer, irredutíveis a um princípio explicativo comum, e dar a eles uma existência corporal. Dar a essas aplicações, a essa heterogeneidade de linhas causais, uma existência corporal. Tá certo? Ou seja, jamais a eficácia de uma técnica qualquer comprova ciência alguma. Isso é absoluto. Existe um abismo entre as duas coisas. Né? Por exemplo, se eu decido matar você e dou uma martelada na sua cabeça, isso é tecnologicamente de uma eficácia brutal. Literalmente, de uma eficácia letal. Isso depende de que eu saiba toda a fisiologia da morte? Não, eu posso ignorar totalmente isso. Então, todo produto tecnológico, ele nunca pode depender de um princípio científico só. Isso é absolutamente impossível. Né? Então, por exemplo, os princípios que explicam a propulsão do foguete não podem, por si mesmos, explicar a resistência maior ou menor dos metais de que se compõe o foguete. Isso depende de uma outra linha de explicação científica que não tem nada a ver com a propulsão. Tá entendendo? E assim por diante. Você imagina a quantidade, vamos dizer, de materiais diversos, né, e de elementos técnicos diversos que você precisa para fazer um foguete. Reduza todos eles a um princípio científico comum. Não há isso aí. Então, jamais podemos confundir, vamos dizer, os sucessos da tecnologia, né, com a capacidade que a ciência teria, tá certo, de lhe dar uma explicação real dos fenômenos. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada, 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 nada. Então, não se impressionem com essas coisas. Vamos julgar a ciência não pelos efeitos laterais que ela teve através da sua fusão com tecnologia, e sim pela sua ambição declarada de nos dar, vamos dizer, uma explicação naturalística dos fenômenos. Tá certo? Então, aí nós temos a primeira camada de significado, ideal de ciência. Né? Segunda camada, a dificuldade, a tensão que existe entre a ciência possível e o ideal de ciência. Né? Terceiro lugar, você tem todo o conjunto das observações e teorias historicamente existentes, incluindo as erradas. Né? Então é a ciência como conjunto de conhecimentos, enormemente variados, não só no seu conteúdo, mas no seu nível de validade. Quarto lugar, você tem a ciência como atividade socialmente existente, como profissão, certo? Que implica a existência de entidades, de subsídios, certo? De uma série de elementos políticos que possibilitam a sua existência. Quinto lugar, você tem a ideia da ciência como autoridade social. A ciência, então, como aquela instância que, perante o povão, está habilitada a separar o verdadeiro do falso. Tá certo? Então, e em sexto lugar, você tem a ciência como fundamento alegado de certas crenças filosóficas gerais, como, por exemplo, o naturalismo. Quando você fala ciência, você está falando dessas seis coisas ao mesmo tempo. Então, basta isso para você entender que a palavra ciência, quando usada num debate, não é um conceito rigoroso, é uma figura de linguagem que compacta coisas enormemente separadas entre si. Tá certo? E, frequentemente, quando num debate a pessoa alega a autoridade da ciência, ela está alegando a autoridade de uma impressão de conjunto criada por tudo isso. Está compreendendo?
Sendo que, para complicar mais o negócio, a história do método científico, ela é composta, vamos dizer, de uma falsidade inaugural, que é essa cometida por Bacon, Galileu e não sei quantos, com relação ao pensamento escolástico aristotélico. Eles criaram uma falsa ruptura, ou seja, a partir de um conhecimento extremamente deficiente, para não dizer totalmente falso, do que era a ciência escolástica antiga. Eles acreditavam que estavam criando um negócio novo, quando não estavam. Estavam simplesmente repetindo a mesma coisa. Então, como é que uma atividade tão importante e que tem tanta autoridade sobre a sociedade pode ser tão ignorante da sua própria história e, portanto, das fontes dessa mesma autoridade? Então, um elemento fundamental para a aquisição da alta cultura é a perda do temor reverencial ante a si. Mas essa perda tem que ser completa. Se você pegar, vamos dizer, a teoria mais certa, tipo, a teoria quântica, eu acho que não tem outra coisa que tenha sido confirmada tantas vezes em laboratório. Né? Então, bom, aqui nós temos o que aparenta ser uma certeza. E muito bem. Até hoje ninguém sabe como articular isso com a relatividade. E ninguém sabe sequer a significação disso para a concepção do mundo em geral. Isso é o máximo que uma ciência te dá. Então, isso quando ela chega no auge, no máximo do máximo do máximo. Ora, não significa que eu estou desprezando essa conquista, ao contrário. Elas têm um imenso valor. Porém, o valor que elas têm depende inteiramente da sua capacidade, da capacidade humana de julgar estes conhecimentos em função do conhecimento que você tem da unidade do real. Por exemplo, existe um famoso livro do Jean Piaget, que se chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia, onde ele diz o seguinte: conhecimento mesmo só a ciência fornece. A filosofia não fornece conhecimento, ela é um instrumento não de conhecimento, mas de orientação na realidade. Ela vai te dar um corpo de valores e critérios para orientação na realidade. Eu digo, ora, o que significa um conhecimento no qual não haja orientação e senso de valor e critério? Ele não é conhecimento de maneira alguma. Então, Jean Piaget tem razão. Quer dizer, a função da filosofia não é te fornecer conhecimento científico, mas conhecimento científico, se você não tiver a compreensão filosófica adequada dele, ele não significa absolutamente nada. É apenas, vamos dizer, um elemento de ostentação de autoridade indevida. Pior ainda, quando você examina a ciência como atividade social, você vê o seguinte: a pesquisa científica custa dinheiro. Então, existe uma constante disputa por verbas. Isso é assim já há 200 anos. Né? Para você obter verbas para a sua pesquisa, isso depende de que você consiga demonstrar a uma pessoa externa, a um funcionário, que não faz parte da sua pesquisa, que não é alguém da sua especialidade, que a sua pesquisa é mais importante que as outras. Isso aqui é um elemento falsificador constante em toda pesquisa científica. Para disputar verbas, os cientistas mentem contra os seus próprios colegas o tempo todo. Por quê? Como a pesquisa não está concluída, você não sabe se aquilo é realmente importante ou não. A pesquisa pode não dar nada, mas você desde já tem que provar que aquilo é importantíssimo. Então é claro que se trata do argumento retórico, o argumento de mera verossimilhança. E todo o funcionamento do aparato científico no mundo depende desse discurso de verossimilhança. Então você imagina, vamos dizer, o total descontrole intelectual a que isso pode chegar. Como nós podemos nos orientar em face disto? Né? Vamos dizer, a própria ciência nos fornece algum elemento para isso? Nada. Isso depende inteiramente da sua orientação na estrutura unitária do real. Então, a alta cultura consiste em adquirir uma orientação
dentro do senso da realidade. O senso da realidade não é o senso de uma coisa que existe. É o senso da participação da sua consciência dentro de uma realidade que a abrange. Então é isso que tem que ser constantemente aperfeiçoado e afinado.